Tá meio grande, né? Mas em Niterói, a gente... É bem engraçado até, porque chega em 2012, 2013, quando a gente entra no governo, o grupo que está no governo agora, pega uma cidade que ela já era tida nos rankings do momento como uma das cidades mais conectadas do país, que tem índices sociais muito altos, né? De escolaridade alta e conexão à internet, enfim. E tinha um governo totalmente fechado, especialmente do ponto de vista digital. Não tinha nada, nem rede social, né? E, bom, tem uma necessidade premente que vem desde a campanha, vem do desejo do prefeito, da minha percepção na época, de outros colaboradores, Maria está aqui, e de várias outras pessoas, de que era necessário abrir o governo para falar com as pessoas na internet, onde elas estavam, já em 2012, 2013. E a gente sai do zero para um caso muito próprio, né, de envolvimento muito alto, redes sociais muito grandes, em todas as métricas possíveis, muitos casos relevantes nisso, e torna a prefeitura um hub fundamental de comunicação na cidade com o cidadão. Só que tinha muita gente na época, e meio até hoje, que acha que essa presença digital em redes sociais, em site, é só um canal de ida, né? Um canal de levar informação, fazer publicidade, fazer marketing, embora seja, e é fundamental, já tinha para a gente muito mais do que isso, e a demanda social reprimida foi muito forte e fácil de fazer o governo perceber que era hora de se abrir para mais do que isso. Bom, aqui está o Colab, né? A gente vira parceiro do Colab já em 2013, 2014. O Paulo está aqui. O Paulo ainda era jovem quando eu conheci ele. E a gente a gente precisava do Colab, já naquela época com uma ferramenta que era o aplicativo de colaboração, mas já com a ferramenta de tratar as demandas internamente. E acho que a gente era um parceiro que o Colab precisava ter, que precisa até hoje. Um parceiro chato, que cobra mudança, modificação, acerto. A gente foi meio que desenvolvendo as funcionalidades que o Colab tem hoje meio junto. Não só nós, evidentemente, vários outros parceiros e clientes nesse tempo, mas a gente há muito tempo de forma perene, com mesmas pessoas, inclusive, tocando isso. Então, o Colab, eu gosto de pensar que o Colab e nós crescemos de forma junta nesse processo de pensar a interface e as possibilidades de atendimento ao cidadão e mais do que isso, né, de serviços digitais, que era algo que se falava pouco naquela época e com o tempo foi crescendo, né? Bom, e aqui tem os dados, né? A gente tem um número muito grande de demandas desde o início do projeto. Você vê que através do Colab, a maioria hoje, mas muita coisa da central de ocorrências que vem das redes sociais normais e outras portas de entrada que a gente foi integrando no Colab com o tempo. E nesse ano a gente já tem 34.500 demandas cadastradas, já tem um aumento considerável em relação ao ano passado, isso é uma constante. A pandemia tem uma pequena quebra, mas a cada ano mais gente interage com o governo a partir das ferramentas dentro do Colab, ou seja, é uma demanda ainda incomensurável, não dá para saber o tamanho que vai ter, né? A quantidade de pessoas que vai chegar lá, mas é muito grande e a gente vai se organizando para crescer. Tem ali em cima, né? 123 departamentos cadastrados e 330 servidores ativos, e vai ter mais, né? A gente está no processo agora, eu ia contar para o prefeito em primeira mão, tanto a companhia de limpeza como a empresa de obras estão cadastrando os departamentos internos delas para atender o Colab na ponta, né? O serviço mais perto do cidadão já vão estar recebendo as demandas, respondendo por dentro do Colab, de forma que vai facilitar o entendimento dos serviços e a rapidez das respostas. Vou seguir aqui. Bom, a outra vertente de consultas públicas, que é a vertente fundamental, e a gente pegou do meio do caminho quando ela começou a acontecer, e a gente investiu muito nisso. Coisa do município, a cidade tem uma característica antiga de ter processos participativos públicos, conferências, conselhos, orçamento participativo, e as consultas públicas caíram como uma luva nessa cultura que já era de Niterói, era do governo, te investiu muito nisso. Aí a cidade, dentro do Colab, talvez com outras ferramentas também, que mais faz consultas no país hoje, número de participantes, número de consultas, e a gente está fazendo cada vez mais, porque a ideia é cada vez mais aumentar essa face de contato do cidadão com o governo a partir de diversos serviços, diversas funcionalidades. Uma delas são as consultas públicas. Para dar um exemplo, nesse momento a gente está ouvindo a população sobre a lei urbanística, né, que é sempre uma coisa complicada no país inteiro. Tem audiências públicas formais, tem que acontecer, enfim, mas o próprio Ministério Público reconhece como fundamental as consultas públicas digitais que a gente faz via Colab. Quando o Ministério Público cobra que a gente faça consultas, a gente não acha ruim, né? Acha bom, né? Eles entenderam que a ferramenta é útil, ela não substitui outras formas, mas ela veio para ficar e é considerada algo reconhecido pelo Poder Judiciário, por exemplo. Tem números interessantes, enfim, a nossa maior consulta foi a da criação da lei da rua Paulo Gustavo,
não à toa, 34 mil participantes, mas outras consultas, como a do PPA, por exemplo, a Ellen está aqui, ele lembra bem disso, comandou isso. O PPA, que era super robusta, dezenas de perguntas, levava um tempão para fazer, e era fundamental para montar a peça do PPA, teve quase 5 mil participações, 4.500, se não me engano. Que era algo muito além do que toda a soma de pessoas que participam de outras ferramentas de escuta presenciais. Então foi fundamental também. Ficou preto? Ufa, graças a Deus. Bom, e aí tem o case, o Colab, quando chegou para falar aqui, eles me falaram, a Vivian falou que tinha que falar de vacinação, mas eu dei uma roubada e falei de mais coisas. A vacinação foi uma coisa, é isso, né? Parceiros que precisam um do outro. A gente estava com o processo de vacinação, como todas as cidades do Brasil, aquela correria, né? Demanda social, mais do que demanda, né? Desespero social por se vacinar, organizar a vacina. E a gente estava, pensando em soluções para fazer isso. E um dia o Gustavo me liga, dizendo, tem uma ideia, uma coisa que surgiu aqui, vamos fazer, tentar fazer. A gente foi desenvolver meio tempo recorde, não sem tensões, né? Porque aí tem o prazo, a gente cobra o prazo, faz, enfim, mas muito trabalho conjunto e montou uma ferramenta em 1 mês, 2 meses, de atendimento de vacina, de agendamento virtual via Colab. E tem vários bons resultados a partir disso, né? Deu muita mídia positiva, óbvio, mas deu por quê? Deu porque a gente conseguiu organizar várias filas e vários fluxos da vacinação que estavam muito confusos naquela época a partir disso. As experiências eram positivas das pessoas, né? Quem se agendava, vacinava mais fácil, vacinava mais rápido, escolhia onde vacinar. E isso teve um grande aporte de pessoas que vacinaram. Quase 200 mil pessoas usaram o aplicativo. Estou vendo. E, por outro lado, para a lógica dos serviços e esse relacionamento com o cidadão, dezenas de milhares de pessoas entraram na plataforma, né? Entraram no relacionamento conosco. Então não eram pessoas que demandavam questões da cidade, ou não eram pessoas que participavam de consultas públicas, agora eram pessoas que vieram pela vacinação. Ou seja, cada uma dessas portas vai trazendo pessoas para ferramenta para a estratégia integrada, né? De relacionamento com o cidadão, a partir de serviços, consultas, colaboração na zeladoria urbana, em tudo. E a ideia é um pouco essa, fundamentalmente essa. Integração total do cidadão com o cidadão, onde ele estiver, na verdade. Eu apaguei minha colinha aqui, mas eu lembrei que eu escrevi isso. A ideia é estar perto das pessoas onde elas estão. Se elas estão nas redes sociais. Se elas estão querendo se vacinar, é a partir dali. E a partir disso oferecer outras coisas, né? E trazer o cidadão para uma realidade que outro dia em Niterói não existia, de poder demandar as coisas, ou no portal de serviços, ou através de nós, ou através de redes sociais, ou das ouvidorias, mas demandar e ter retorno do governo. Porque durante muito tempo não tinha, né? E agora tem, e é óbvio, as pessoas sempre querem mais. Isso é bom, tá certo. Maria vai matar. Agendamento da vacina, a gente está fechou já a parceria com o Colab. Fundamental para agora vacinas que são perenes, né, como a da gripe e a da febre amarela, vão passar a ser totalmente agendadas via Colab. Então 100% da vacinação vai ser feita via agendamento Colab a partir de próximo mês. Então nesse mês ainda, eu acho que estamos organizando isso. E a ideia, né, com o crescimento dessa parceria com o Colab, é que todas as vacinas sejam agendadas a partir daí. Bom, aí você vê, né, você tem uma série, não vou mostrar os vídeos aqui, mas você tem um retorno muito positivo de mídia, de percepção pública, dessa abertura do governo para as pessoas a partir de canais digitais. E a vacina também, evidentemente, gerou muita reflexão positiva, o que não é o central, fundamental, mas às vezes é muito importante para convencer os governos, convencer os governantes que é importante investir nisso. Eu tenho certeza que tudo que a gente investiu até hoje no Colab, em todas as ferramentas de governo digital, não custam nem de longe a vantagem que isso cria para o governo, para as pessoas, melhoria de qualidade de vida, de capacidade, melhoria do tecido social que essas ferramentas colocam. Então a ideia é essa. Voltando na minha colinha, tenho 1 segundo, mas eu vou gastar um pouquinho mais, 0 segundos. Então, o que aconteceu na verdade, né, em 12 anos, pouco menos, 10 anos? A gente saiu de uma realidade de uma cidade que já tinha naquele momento desejo, demanda social por ter canais digitais de colaboração, de participação, de escuta, para uma cidade que hoje está ganhando 3 prêmios aqui, está em 5º lugar no Brasil, está em 1º lugar na cidade de 500 mil habitantes, e que está disputando um monte de prêmios, mas não só prêmios, né? Tem reconhecimento da sociedade em relação a esses avanços. E a gente, por exemplo, com toda a dificuldade que a gente tem de tempo, às vezes, para organizar os casos, os cases, enfim, tempo pessoal, porque a vida não é fácil, longe de ser, estamos disputando um prêmio internacional
da OIDP, né, Organização Internacional de Democracia Participativa, nos principais casos do mundo de decisão, a palavra da cidadania digital, cidadania a partir de canais digitais, que é o nosso relacionamento com o Colab na parte da gestão urbana, ou seja, na possibilidade que qualquer um tem de cobrar o governo ou sugerir para o governo consertos, mudanças, melhorias, ajustes, e que até outro dia estavam basicamente na mão de quem? Dos agentes públicos e dos agentes políticos, vereadores, associações de moradores, sindicatos, que é fundamental, né? Vem dessa trajetória, mas era possível e é necessário, e é o que o mundo coloca hoje, que cada pessoa, cada cidadão possa estabelecer sua relação com os governos, com o poder público a partir da sua própria experiência. Isso a gente conseguiu fazer, tem muita coisa para fazer, até porque as novidades aparecem, mas a gente conseguiu fazer um caso de sucesso e é fundamentalmente em parceria com o Colab. A quem eu agradeço o convite para estar aqui. Obrigado, gente. Centro, né? Fernando, obrigada pela apresentação. Agora eu convido ao palco o senhor Tiago Antônio Batalha, diretor do Departamento de Defesa do Usuário do Serviço Público da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Boa tarde. Bom, gente, como ela disse, sou o Thiago, da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O Fernando comentou ser uma prefeitura chata com o Colab. Eu acho que eles entendem um pouquinho como que é o nosso trabalho, porque a gente bate na porta praticamente o dia inteiro. Queria começar aqui agradecendo a presença da nossa supervisora lá do Colab, a Ariane, que está aqui na plateia. Também a nossa estagiária de comunicação, a Larissa, que veio para fazer a cobertura e está acompanhando a gente, para poder apresentar para vocês um pouquinho da nossa história com o Colab. Diferente do Fernando, que está lá desde 2013, nós temos menos de um ano de Colab lançado em Mogi, lançamos no dia 28 de março, e a gente vai poder apresentar para vocês um pouco de como foi o avanço da nossa cidade em relação à utilização do novo aplicativo. Mogi das Cruzes não tinha o protagonismo de uma ouvidoria e de uma central de atendimento, uma central de zeladoria. E quando eu venho a assumir a ouvidoria de Mogi, é com um pedido do prefeito que nós pudéssemos resgatar esse protagonismo da participação do cidadão através dos canais de atendimento. Então nós fizemos uma análise inicial, se vocês podem ver, que antigamente tinham vários pontos a serem melhorados da ouvidoria da nossa cidade. Então os pontos focais eles eram definidos pela secretaria, os registros de demandas eles eram feitos em solução de informática, mas todos tinham prazo único de 30 dias, o que não obedecia à Lei 13.460 de 2017. A distribuição de demandas nas pastas era feita em papel ou por e-mail, então extremamente arcaico. As respostas eram centralizadas em um atendente, a análise e monitoramento também era centralizado nesse mesmo atendente. Nós tínhamos operacionalização em papel e e-mail, a solução de informática era bem pequena e nós não tínhamos avaliação do cidadão. Quando a gente fala da parte de solução de informática, nós tínhamos um aplicativo que não nos atendia em nada, então era um aplicativo que não podia ser baixado em qualquer celular, então a nossa participação através do autosserviço ela era praticamente zero. Nós fizemos o diagnóstico em 3P, né, que nós chamamos, que é pessoas, processos e produtos. Então, nas pessoas tinha falta de alinhamento de fluxo de respostas, não tinha comunicação interna, a centralização acabava com a sobrecarga de serviço, né, e a necessidade do treinamento para todos os atendimentos cordiais da prefeitura. Na parte de processos, nós tínhamos a necessidade de separação de fluxos de serviços e de ouvidoria. Lá era tudo junto, era através do mesmo canal, então não tinham separações. Nós tínhamos atraso demais na resposta das demandas e um baixo número de demanda via autosserviço, que é através de aplicativo. E na parte de produto, atraso na execução de serviços, falta de transparência das cartas de serviço e sem comunicação assertiva com o cidadão. Então, através de todo esse fluxo que nós fizemos,
a gente conseguiu chegar até o Colab, foram longos 8 meses de reuniões, de alinhamentos para poder fazer algumas adaptações no Colab, porque quando o Colab chegou para nós, ele vinha com a parte de zeladoria e com a parte de participação social, mas precisava de alguns ajustes através da 13460, que se nós não tivéssemos esse ajuste, nós não iríamos conseguir atender as normas necessárias para poder ter esse aplicativo na ouvidoria. Então esse trabalho foi bem constante, as meninas que estão aqui sabem bem, nós fizemos mais de 10 reuniões para poder chegar no desenho do Colab que nós temos hoje na nossa cidade, que atende não somente a zeladoria, mas também atende a parte de ouvidoria do nosso município. Aqui no lançamento, que vocês podem ver, nós fizemos uma coletiva de imprensa e foi um estrondo na nossa cidade o lançamento do Colab, porque o aplicativo veio como a rede social da cidadania. Então a gente migrou aquelas pessoas que estavam batendo muito na prefeitura nas redes sociais e utilizavam o Facebook e o Instagram para fazer as suas reclamações que não chegavam via canal oficial. A ideia veio migrar essas pessoas para o Colab, né? Então a rede social da cidadania, ela trouxe essa integração. E esse nome veio muito forte para a cidade de Mogi das Cruzes, o que trouxe números muito assim, que trouxeram muito agrado para o prefeito e foram bem satisfatórios para a prefeitura. Na parte de divulgação, a gente fez a apresentação pré-lançamento para a equipe interna. Então, como que nós fizemos? Antes de nós lançarmos para a população, nós chamamos todos os servidores da prefeitura e explicamos para eles o que seria o Colab. Então, primeiro, nós levamos o Matheus, que não está aqui hoje porque está de férias, mas nós levamos o Matheus lá na cidade e nós fizemos o Matheus dar um treinamento para os funcionários, porque de dentro para fora a divulgação do aplicativo seria muito mais fácil. Nós fizemos busdoor, outdoor, arte em elevador. Aí vocês podem dar uma olhadinha, o elevador ficou bem bonito, a prefeitura inteira tem o elevador com o logo do Colab. Nós fizemos a coletiva de imprensa, fizemos flyers espalhados pela cidade, comercial de TV, rádio e redes sociais, e-mail para todos os cadastrados da prefeitura e reunião com lideranças de bairros. Então nós fizemos o Colab no bairro, nós íamos até o bairro, pegávamos o líder de bairro, ensinávamos ele a mexer no aplicativo para que ele pudesse também apresentar esse aplicativo para outras pessoas do bairro. Hoje, depois que o Colab entrou, nós tínhamos 16 pessoas na ouvidoria. Hoje funciona dessa maneira a nossa rede interna de ouvidoria, tá? Nós temos eu que sou o diretor, nós temos o ouvidor geral, nós temos a Ariane que é a supervisora e nós temos 10 ouvidores internos que fazem toda a parte administrativa e a parte de atendimento telefônico. Quando nós vamos para as secretarias, nós chegamos a um total de 157 ouvidores espalhados pela prefeitura. Esses 157 ouvidores, eles são os responsáveis por acatar a demanda e por fazer o tratamento dessa demanda. Então ele pega essa demanda, tanto ouvidoria quanto solicitação de serviço, que é a zeladoria da prefeitura, e ele vai conversando entre os departamentos para que possa trazer mais agilidade e mais transparência no serviço ser executado. Com tudo isso, os resultados de abril a julho, que é o resultado depois do Colab ter chegado na prefeitura, tá? Nós tivemos um aumento no registro de demandas de 48,1%. Nós tivemos 6.724 registros. O aumento do autosserviço foi de 284%. Ou seja, 284% dos pedidos eles são feitos agora através do aplicativo. A redução do tempo médio de atendimento foi em 28,6%. O aumento do percentual de demandas concluídas foi de 18,7%. A redução do prazo médio, que antes, sem nenhuma solução de informática, era de 128 dias, em 2022 caiu para 64 dias sem a solução de informática, e quando chega o Colab hoje, nós estamos respondendo em média em 17 dias para o cidadão. Essa resposta ela é com execução? Digamos que 80% sim, 20% entra no planejamento da secretaria, mas 80% das demandas elas são resolvidas. Hoje na nossa cidade, nós temos a nota do Colab em 4,2. Eu digo nota do Colab porque é a nota do aplicativo da ouvidoria. Mas por que veio todo esse sucesso e todos esses números que foram estrondosos lá na nossa cidade e foram capas de jornais e revistas desde quando a gente lançou? Porque o Colab ele veio junto a um plano de gestão de ouvidoria que
unindo os dois serviços, ou seja, todo o planejamento que nós tínhamos vindo desde o ano de 2022 até esse ano, junto com toda a eficiência da equipe Colab, com todos os ajustes que nós fizemos, conseguimos atender a população de uma forma que hoje o Colab, a gente está fazendo um trabalho meio que ao inverso, para as pessoas poderem voltar a chamar a ouvidoria de ouvidoria. Porque as pessoas hoje elas não falam, eu vou ligar na ouvidoria, elas estão falando, eu vou ligar no Colab. Então, a gente agora está fazendo um trabalho inverso. Então, a gente está falando da rede social da cidadania e colocando o Colab como a rede social da cidadania, mas falando que o número da ouvidoria é 156, o número da central de serviços é 162, porque chamou muito a atenção. Então, era isso que eu queria dividir com vocês, um pouquinho da nossa história de ouvidoria com o Colab, dos resultados que nós alcançamos, e dizer para vocês que amanhã, às 2 horas da tarde, eu vou falar todo o planejamento da ouvidoria, que hoje não tinha muito tempo para dizer, mas vocês estão convidados a vir amanhã 2 horas novamente para poder entender de como nós começamos e como está a ouvidoria hoje com a chegada do Colab. Obrigado, gente. Obrigada, Tiago. Convido ao palco agora o senhor Pedro Seno, secretário de Inovação e Administração da Prefeitura de Santo André. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me desculpem, não preparei a apresentação, quis fazer uma fala rápida aqui para vocês um pouco sobre o histórico da nossa parceria com o pessoal do Colab e depois deixar a parte mais importante, que é essa troca de informações, de ideias e experiências com as outras cidades, né? Então, eu sou Pedro Sena, tenho 35 anos, né? Estou atualmente aí como secretário de Inovação e Administração da Prefeitura de Santo André. Santo André é a minha 4ª prefeitura, né? Eu trabalho com governos aí, trabalhei com governos por 16 dos últimos 17 anos da minha vida. Santo André é minha 4ª prefeitura, né? Passei por São José do Rio Preto, Ubatuba, Guarulhos e agora Santo André. E conheci o Colab quando eu estava na prefeitura de Ubatuba em 2014. Na época era um projeto gratuito, nem se cobrava, né, pela solução, tinha um patrocínio, etc. por trás, né, de algumas empresas que investiam. E a gente tentou levar o Colab para Ubatuba em 2014. Parecia um projeto muito bacana, na área da gente ter um pouco de inteligência na parte de zeladoria urbana. Mas o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, né, o secretário de Obras na época, boicotou o projeto porque ele achava que dar visibilidade para os problemas da cidade poderia ser muito ruim para a gestão. A nossa ideia era diferente, né? A gente acha que o mais importante era a gente ter a governabilidade daquilo que estava acontecendo. Não é porque não tem um sistema, um mapa que diz que tem um buraco na cidade, que aquele buraco não existe. Mas enfim, a gente não conseguiu levar o Colab em Ubatuba na época, em 2014. Quando vim para Santo André em 2017, começamos a fazer umas conversas. Em 2018, a gente fechou o primeiro contrato com o pessoal do Colab. Muito bacana. Hoje a gente tem aí a gente tem 45.114 cidadãos cadastrados e 118.027 demandas já registradas na cidade desde 2018. É um projeto que funciona desde o começo, tem funcionado. Só que quando chegou em 2023, no final do primeiro contrato, né, do primeiro ciclo aí de 5 anos de contrato, a gente estava no momento de tomada de decisão. Porque o Colab é muito bacana, ele fazia sentido para aquela lógica dele de zeladoria urbana, de abertura de demanda, de contato com o cidadão, mas a gente queria mais. A gente queria poder fazer a tramitação das demandas internas, a gente queria poder ter não só aplicativo, mas também um portal de serviços que trouxesse, fosse integrado e que trouxesse soluções para o cidadão. E naquele momento a gente achou que o Colab não poderia resolver isso e tem uma história bacana que a gente já contou outras vezes, né? Há uns meses atrás eu fui almoçar com o Gustavo Maia, né, que é o CEO do Colab, e o plano era falar para ele que, muito bacana, 5 anos, trabalhamos junto, mas cada um vai para um lado e vida que segue. Aí o Paulo participou desse almoço também aqui, né? E aí eles me mostraram no almoço a nova versão do Colab, né? Que era uma solução não só de contato com o cidadão, mas era uma solução de tramitação de processos, de tramitação de demandas, de assinatura eletrônica, de parecer. Era uma solução de processo eletrônico. Isso me fez muito sentido. Então, aquele almoço que era para ser um almoço de despedida, de um abraço, cada um vai para um lado, acabou virando o embrião do novo contrato, que a gente assinou agora há quase 2 meses, né? Aumentou o valor, mas aumentou muito o escopo do projeto. E a gente está muito feliz com esse desenho novo. Porque a gente vai poder, pela primeira vez na minha visão, eu achava que a gente nunca ia ter uma solução única de processo eletrônico na prefeitura, né? A gente ia ter um processo eletrônico na Secretaria de Saúde, um na Secretaria de Educação, na Secretaria de Obras, mas a gente viu a possibilidade de a gente ter um aplicativo único, com portal de serviços único, com fluxo de tramitação única, com assinaturas, pareceres e toda
a gestão eletrônica do que acontece na cidade dentro do Colab. Então a gente está muito animado com essa versão nova do projeto. A gente foi em 2018 a primeira INEX do Colab no estado de São Paulo, e agora a gente foi nesse modelo novo de processo eletrônico, a primeira INEX de novo no estado de São Paulo do Colab, e a gente tem uma ansiedade, uma esperança muito grande que esse seja um projeto que realmente mude a vida do cidadão. Então a gente vai ter toda a parte de solicitação, tramitação, parecer, assinatura eletrônica, como a gente tem conversado com o Guto aqui, que é o CTO do Colab, a questão de inteligência artificial para poder ajudar você a tomar decisão na gestão do projeto. E a gente pretende, assim como Diadema está fazendo nessa linha da gente poder espalhar isso para dentro das comunidades, o nosso plano é, assim que a gente tiver a solução funcionando em aplicativo para toda a cidade, a gente quer espalhar o Colab através de totens de autoatendimento que vão ser colocados em pontos da cidade. A gente já tem um projeto muito bacana de inclusão digital baseado em Wi-Fi livre, né? A gente tem mais de 60 locais hoje já com internet livre, gratuita para a população, e a gente quer agora espalhar também a questão dos serviços, para não só liberar a internet para aquela pessoa que tem um celular, mas não tem acesso à internet, aquela pessoa que nem tiver um celular ou um smartphone, ela vai poder solicitar o serviço digital através de um totem de autoatendimento que vai estar espalhado pela cidade. A gente vai colocar nas lojas solidárias que a gente tem nos shoppings da cidade, nos maiores equipamentos públicos, nas UPAs, um totem onde o cidadão vai poder se cadastrar e solicitar qualquer tipo de serviço. Isso com omnicanalidade, né, com solicitação via web, via aplicativo e via chatbot do WhatsApp. Então a gente está muito animado com essa fase nova do Colab, é o embrião, começou, como eu falei, há menos de 2 meses, mas a gente vê um futuro muito bacana, assim como foi um projeto que fez muito sentido em 2018, agora nesse novo momento a gente acha que vai fazer muito sentido também. Então é legal a gente trocar um pouco de experiência aqui, porque eu acho que esse evento aqui é exatamente para a gente poder trocar ideias e facilitar o trabalho das cidades aqui, encurtar caminhos, né? Então é isso, estou à disposição depois para a gente bater um papo e vamos para o painel aqui. Obrigado. Então, boa tarde a todas e a todos. Acho que em nome do Colab eu queria agradecer Fernando, Thiago, Pedro pelas apresentações. Agradecer todas as presentes, os presentes e dizer que é uma alegria muito grande a gente estar aqui nesse bate-papo. Fiz várias anotações das falas de vocês e acho que é um momento, como o Pedro propriamente acabou de dizer, que a gente está aqui para trocar ideias. Acho que peço desculpas pelo atraso e infelizmente a gente não pôde contar com a presença do prefeito aqui, mas eu acho que teremos bons insights e pensamentos aí para vocês levarem para as cidades. Então, começando com o Sterne, você contou um pouco para a gente aí da importância da abertura do governo e de um canal de ida, né? Que vocês inicialmente estavam pensando no Colab como um canal de ida de como os cidadãos chegariam em vocês. E aí a gente, na pandemia, teve, não só no Brasil, mas em todo mundo, um desafio muito grande das políticas públicas e de como é que a gente ia se aproximar dos cidadãos, tendo em vista o distanciamento social. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi a experiência do uso da ferramenta e como é que vocês fizeram o processo de agendamento de vacinas. Oi, tá ouvindo? O prefeito teve que ir, mas a Ellen está aqui, representa bem. Bom, gente, um canal de ida. A pandemia foi um período, né, não é engraçado, mas foi muito... Era tudo muito urgente, né, e muito difícil, mas foi um momento, na verdade, de talvez maior aproximação que a gente teve com o cidadão através de canais digitais, por motivos óbvios, né? As redes sociais da prefeitura cresceram muito, eram fonte primária de informação sobre tudo, né, sobre os serviços, sobre os dados da Covid, números de doentes, números de mortos, vacina, tudo. E essa proximidade, ela desagou na história do agendamento da vacinação, que não veio logo no começo da vacinação, mas veio quando estava ficando muito complicada a vacinação, quando os grupos mais populosos estavam entrando, e aí as filas eram enormes, né, e aquela ansiedade, e foi muito importante. Tenho a impressão de que ajudou muito, né, a ganhar ainda mais relevância interna dentro do governo. As pessoas entenderam que era fundamental, áreas mais resistentes, né, que tem estamentos funcionais mais duros, como a saúde. O Colab, e foi difícil, tinha muita resistência, muita, até hoje, Maria sofre ali, de mudar qualquer prática e lógica da saúde básica por conta do agendamento e tinha problemas, obviamente, de tecnologia, de conectividade, né, porque vão se aparecendo e resolvendo, mas o fato é que as pessoas,
dezenas de milhares de pessoas tiveram experiência positiva a partir disso, e elas se conectam melhor com toda a estratégia, né? Entendem que é um governo que está disposto a melhorar a vida delas, a criar canais que simplificam, ganham tempo, dão confiabilidade, né? Então eu tenho a impressão que além de resolver o problema específico da vacina, trouxe gente para poder participar de consultas depois, para dialogar com o governo, para entender o portal de serviços, até porque a gente usa o Comunique e os e-mails, né? Porque é importante. O Colab você vai entrando no Colab, vai dando dado, tem a base de e-mails hoje na cidade, 180 mil pessoas. O e-mail não é mais o que já foi, mas a gente se vê a cada... Eu estou me ouvindo, vou falar sanduíche XX já. A gente vê que tem um retorno muito rápido, né? Tanto de acesso a serviços como das consultas. Então acho que isso é muito relevante, assim. E, bom, você não perguntou, mas troca de coisas, né? Eu fui ouvindo a conversa do Thiago e do Pedro. O Pedro já conheceu há mais tempo, e são coisas muito próximas mesmo, né? A questão da ouvidoria, a gente funciona como uma ouvidoria, né? 3.0, hoje paralela à ouvidoria formal, que já estava instituída no governo desde sempre, mas com muito mais volume. E é algo natural que em algum momento se integre, devia se integrar. Mas é claro que todos os governos são ambientes de arranjos, de alguma disputa, as pessoas têm, e com razão têm, algum apego ao que já construíram. Você vai com calma, tranquilidade, sem grandes pancadarias, vai resolvendo isso com o tempo, porque o que é melhor para as pessoas e para o próprio governo tem que aparecer. Eu acho que vai que o Pedro falou, conseguiu achar uma solução que dá conta de tudo, ou quase nunca tudo, né? Mas que assim, atende grande parte das demandas que você tem. Isso vai gerar economicidade, vai gerar confiabilidade interna, vai facilitar a vida. Isso é o grande ganho, eu acho. A história do totem, para terminar, acho que a Martinha tinha falado do totem já, me olhou ali. É genial, né? É algo que a gente tenta fazer várias vezes, a gente cansa de ir em territórios, em plataformas digitais, para fazer a população que está mais distante entrar nas consultas, entender o que se passa, mas é algo para se avançar muito ainda. Tem uma iniciativa de democratizar o máximo possível o que já é muito democrático, a ideia de participação por meio de canais digitais. É isso. Aproveitando que você já citou o Thiago, Thiago, você trouxe números muito impressionantes do tempo médio de atendimento, que caiu de 128 dias para 17 dias. Além do tempo de atendimento, vocês têm notado diferenças no dia a dia, no que vocês entendem das reclamações da população? As reclamações têm impactado de fato na modificação das políticas públicas e da prestação de serviços? Sim. Eu não trouxe os números aqui, mas a gente está com 10 mil usuários nesses 5 meses de Colab lá na prefeitura, e a gente tem notado uma grande diferença na reclamação mesmo das pessoas. Como que funciona? A gente não tinha... É ruim ouvir, desculpa. A gente falando, eu estava me perdendo aqui. A gente não tinha acesso ao que era a reabertura de serviços. Então, assim, era tudo muito mascarado. Quando chegava uma reclamação, ela tinha uma resposta, só que a gente não conseguia ter um controle daquilo que não foi resolvido e que tinham falado que tinha resolvido. E era isso que estava gerando maior impacto na população, porque a população, primeiro, que ela não recebe resposta, e segundo, que quando recebe uma resposta, a resposta não é eficaz. Então, isso era um bololô que acontecia. A gente acabava não conseguindo dar conta da reclamação em cima da reclamação. Hoje nós temos o controle. Então, nós temos uma opção que chama reclamação de serviço não atendido, né? E dentro dessa reclamação de serviço não atendido é mencionado o protocolo no qual já tinha sido encerrado. E com isso a gente conseguiu fazer um balanço para saber quantos % que estavam falando que estavam resolvendo o serviço e não estavam resolvendo. Para você ter uma ideia, foi 0,6% nesses últimos 4 meses de reabertura de serviço. Então, o impacto hoje foi extremamente positivo nessa questão do retorno, da agilidade, né, do retorno. O Colab ele trouxe muito mais praticidade na resposta, né? Nós estamos implantando agora o Colab para aquele Colab de rua, né, que é o Colab aplicativo para quem está na linha de ponta e execução de serviço, que a nossa ideia é chegar em 10 dias o prazo médio de resposta para o cidadão. Então, assim, quanto mais rápido você responde, é mais fácil de você enxergar se o serviço está ou não sendo executado. Por quê? Porque se eu tenho 30 dias com mais de 30 dias prorrogáveis para poder resolver aquela reclamação,
Se eu consigo dar uma resposta em 10 dias, se o munícipe ele reclamar para mim novamente, eu não tenho uma reabertura de serviço, porque eu estou dentro do prazo. Eu consigo puxar aquela demanda e eu consigo responder novamente com algo muito mais assertivo. Então, o impacto para a gente está sendo extremamente positivo e a gente está conseguindo trazer muito mais a população para perto da gente, diminuindo muito mais a reclamação, esses ataques de redes sociais. As redes sociais na minha cidade, ela é extremamente termômetro pra gente. Não sei se só pra gente como pra todos, mas lá em Mogi é muito, muito gritante. E diferente de outras cidades, o Paulo comentou comigo que nas outras cidades tinha um problema muito grande de puxar CPF, né, do cidadão. Lá na nossa cidade não, pelo contrário, o cidadão ele já liga e já informa o CPF dele, porque é uma cultura da cidade a informação do CPF na prefeitura, né? Então hoje a gente teve um problema maior em pedir outros dados do cidadão, como o e-mail, como o endereço, do que pedir o CPF. Então a nossa porta de entrada hoje é o CPF lá, né? E a gente está conseguindo ter muito mais consistência na base de dados e tendo acesso a cidadãos reais, né? Porque antes nós tínhamos muito ataques de fakes e agora, graças a Deus, isso tem diminuído bastante. E graças ao trabalho também que tem sido feito pelo Colab. E Pedro, ouvindo um pouco da experiência do Steny, do Thiago e da própria experiência de Santo André, o que vocês pretendem, o que você tem como expectativa de mudança com a proximidade dos cidadãos agora, com esse novo escopo de serviços? Porque o ano passado, há um ano, a gente estava aqui falando de democracia digital, do cidadão mais perto da prefeitura por meio das participações, por meio de exemplos como ouvidoria. Mas no caso de Santo André, e aí eu acho que esse é o tema do nosso painel, né, serviços digitais, a gente está pensando numa transformação de fato de tudo que a prefeitura está prestando de serviços para os cidadãos, né? O que você acha que isso aproxima mais os cidadãos do que a participação comum que a gente estava vendo no Colab até agora? Então, a gente... Estão me ouvindo? Agora sim? Então, a gente nunca fez, nesse governo, a gente nunca tratou muita lógica da participação presencial, assim, né? Lógica de orçamento participativo e tal, não é muito uma política que a gente tem tratado desde 2017 lá em Santo André, né? Então, para a gente foi importante, quando o Colab veio, a gente começar a fazer a participação eletrônica, né? Então, a gente já fez também, assim, Niterói, acho que é o melhor case que tem aí, que a gente conhece, dessa parte de consulta pública e tal, né? Como o Steny falou, a do Paulo Gustavo foi o melhor case de todos, 34 mil participações em poucos dias, em 2 dias. A gente tem feito algumas consultas públicas, mas ainda muito incipiente, assim, né? O Colab, que ele dá um ganho para a gente, é exatamente da gente ter o controle hoje de, como eu falei, quase 50 mil pessoas que estão cadastradas na solução, né? Porque a gente tem, assim como vários outros dados acontecem, a gente tem vários sistemas temáticos que resolvem uma área da cidade, né? Então a gente tem um sistema de educação, tem um sistema de saúde, tem um sistema de aprovação de obras, Alvará e Habite-se, a gente tem um sistema de assistência social, tem sistema da guarda municipal para fazer ocorrência do que acontece na rua. Então a gente tem uma prefeitura super digitalizada, mas completamente pulverizada na hora tanto de fazer solicitação de serviço, então se o cara solicitar 5 serviços diferentes, 5 secretarias, ele vai usar 5 sistemas. O que a gente começou a fazer agora foi começar a fazer esse levantamento de todos os sistemas que a gente tem, para poder o nosso plano é que a gente tenha, mesmo que a tramitação aconteça em outro sistema, a gente consiga fazer tudo por um canal de comunicação único, né? Tanto por serviço, como eu falei, quanto app, quanto, em alguns casos, não vão ser todos os sistemas pela questão do custo, mas em alguns casos utilizar chatbot de WhatsApp, né? Então, para a gente é interessante porque a gente acaba não tendo muito controle de quem é aquela discussão eterna, né? Quem é o cidadão, é o mesmo que está usando o serviço na unidade de saúde, que tem um filho matriculado numa escola. A gente fala disso, sei lá, eu falo disso há uns 10 anos, mas não conheço nenhuma prefeitura que tenha. Vinhedo, talvez, está ali o Seno, que é meu irmão, que é diretor da prefeitura de Vinhedo, eles têm um cadastro cidadão que é muito interessante lá, né? Para controlar exatamente qualquer serviço que você vai solicitar, você tem que ter um cartão cidadão. Se você não tiver o cartão cidadão, você não solicita o serviço. Santo André, que é um município meio conurbado aqui, né? Tem a Vanessa de Diadema está aqui, São Bernardo, São Caetano não tem muita divisa, a gente tem muita solicitação de serviço de outros municípios. Então a gente tem toda essa situação, né? Multicanais, multisserviços, multisistemas, multicidades,
com o atendimento que acontece em Santo André, e a gente pretende que com o projeto Colab, o nosso plano é que a gente tenha minimamente um canal de interação para a solicitação de serviço, para registro da solicitação, para a devolução do cidadão e que ele tramite depois os processos que não são eletrônicos, vão ser digitais a partir da solução do Colab, utilizando a solução de Workflow Builder do Colab, mas quem utiliza, sei lá, saúde, por exemplo, que tem uma solicitação própria, um serviço próprio que é o CIS Online, ele tem toda a tramitação, prontuário eletrônico tal do cidadão na plataforma, mas a solicitação do serviço não é por sistema, é só na unidade de saúde. Então a gente quer fazer a solicitação de marcação de consulta, etc, pelo Colab, para entrar pelo Colab, tramitar por onde for e voltar o contato pelo Colab. Então a gente espera que com essa nova fase do projeto a gente consiga ter, como eu falei, um canal único de contato com o cidadão. Mas você acredita que esse canal único, ele também é uma forma de o governo se aproximar dos cidadãos, assim como as consultas? Então, é muito mais fácil hoje a gente se comunicar com o cidadão de forma eletrônica do que de forma presencial, né? Esse foi um discurso do prefeito quando a gente fez a reunião com ele para validação do projeto, é que ele falou que ao contrário de outros municípios que ele ainda fazem aquele prefeitura nos bairros, etc., ele não pretende mais fazer esse tipo de ação, ele quer fazer isso, quer pegar o Colab e espalhar ele pela cidade para que o nosso contato com o cidadão seja eletrônico, mas com uma facilidade presencial, que seria a gente espalhar a solução digital pela cidade, né? Então a gente sabe que a melhoria da comunicação com o cidadão não tem como fugir do digital, né? O Stern se sentiu provocado pela minha pergunta e quer falar também. Não, porque eu acho que, não é contrapondo, mas a gente faz um movimento meio inverso, né? Por exemplo, tem prefeitura nos bairros, Niterói voltou a fazer, pós-pandemia, prefeitura móvel. O que a gente fez, meio instintivamente, assim, já tinha uma estrutura para fazer, os caras faziam prefeitura móvel, cadastravam tudo nas planilhas e tal, e aquele negócio nunca mais tinha retorno. Não quer dizer que não atendia, até atendia boa parte das coisas, mas o controle era muito difícil. E a gente pegou com o Colab e botou o desk de atendimento da prefeitura móvel é o Colab. Então o atendente que vai lá, bota tudo dentro do Colab. Então a gente tramita tudo por dentro. É mais ou menos a mesma lógica, né? Quer dizer, trazer... Não, aí, quer dizer, é diferente um pouco, né? Toda a interface do cidadão com o Colab. A interface do cidadão era com a prefeitura móvel. Que era uma ação do prefeito, do regional, enfim. Ele nem sabe que ele está usando o Colab para cadastrar, mas a gente vai tramitar. Como a gente tem um ferramental por conta da interface do Colab, das redes, vai ali também. Assim como as regionais. Tem regionais, não lembro quantas são, 17 ADMs regionais na cidade. Então, também era um problema, porque o cidadão ia lá, ou o próprio regional via problemas na cidade, já abria um processo administrativo, que demorava um tempão para ir, voltar. Quando voltava, já tinham consertado o buraco, fechado o buraco, voltado o buraco, enfim. E uma demanda gigante de serviços, dinheiro, papel. E aí, a gente achava que ia ter resistência, teve um pouco, mas os caras adoraram, no final das contas, porque eles agora também, o cidadão vai lá, ele põe dentro do Colab, com as diferentes trâmites. Então, quem enxerga aquilo é a regional que colocou, ela consegue, no final, ela mesma dar o feedback para o cidadão, que tramitou ele por dentro. Então, tem mil. A ideia de ter eu não sei a expressão correta, porque eu não sou dessa área exatamente, mas esse sistema que corre por trás de tudo, tanto pode dar a cara e ser o Colab do aplicativo, ou o Colab dos serviços, como estão usando já, como pode ser o que está atrás do que está já instituído, é maravilhoso, né? Você não precisa disputar, destituir ninguém do seu lugar ali para isso. A ouvidoria da saúde, né, Maria? A gente botou a ouvidoria da saúde, que era, imagina, uma coisa reconhecida, todo mundo usa, mas era presencial e era claramente defasada em relação à capacidade de gerenciar as informações que eles tinham. Então também tinha deu de presente, que o Pustão mesmo usa o Colab. Então eles recebiam as pessoas, botavam no Colab, tramitavam por dentro e tramitavam na saúde, de forma deles, e voltavam para o cidadão. E tem mais um monte de iniciativas, assim, eu vou esquecer algumas, mas a gente foi fazendo essa ideia de oferecer esse contrato do Colab, que era um contrato ali para a gente fazer na comunicação, vendendo esse aplicativo, para suprir uma série de necessidades, ou para substituir soluções anteriores, ou para dar uma solução porque não tinha solução, né? Partimos também de um governo que inicialmente não tinha nada instituído, né? Está constituindo isso de forma muito forte a partir da CEPLAG, da modernização do serviço, mas tem muito cinza, muito buraco ainda. Então a gente vai meio quebrando galho, meio resolvendo problemas com o Colab, só que o Colab também acompanhou isso. Eu falo com o Paulo que um queria outro. Quando o Colab se organiza para ser uma ferramenta de fato de serviços digitais, de tramitação de processo eletrônico, de tudo, né? Quer dizer, omnicanal, enfim, ele vai acabar, a gente ia dando jeitinho de resolver usando o que o Colab nos oferecia, que já era bastante coisa, e eu acho que o Colab agora caminha para ocupar esse lugar do jeitinho de forma... Já caminhou, na verdade, está ocupando, de forma organizada e institucional.
Tá? Agora foi. Pegando um gancho do que você falou, e você falou isso também aqui na sua explanação. Não, mas a pergunta é para você. Pegando um gancho no que o Stein falou, ele falou muito sobre o uso dos servidores da ferramenta, de como os servidores para dentro da máquina da prefeitura estão usando o Colab. E você falou dos 3 P's na sua apresentação. Eu queria entender como é que vocês estão pensando em usar os dados que vocês estão obtendo agora na ouvidoria para fazer planejamento, para pensar o futuro. Sim, nós estamos com a Secretaria de Transparência, né, que eles têm agora uma equipe lá de planejamento dentro da Secretaria de Transparência que está fazendo análise de dados. E com esses dados do Colab, a gente está conseguindo alimentá-los, né, de acordo com as demandas de bairro a bairro, para que eles possam fazer essas políticas públicas mais direcionadas. Mas o Colab veio para a gente com uma ampla visão, né, de necessidades bairros a bairros, que está fornecendo para a gente dados que a gente consegue, entre nós mesmos, fazer certas ações e conseguir atingir aquele bairro em específico de acordo com os dados que vem chegando para a gente através dessa transparência que o Colab nos traz. Ele fez um comentário que eu achei bem legal. O Mogi também tem uma realidade bem diferente nessa questão do presencial. A gente não consegue tirar o presencial da nossa cidade. Porque tem a Dona Maria do bairro da Divisa, que ela quer ir toda segunda, quarta e sexta falar com a Ariane dentro da ouvidoria. E a gente acaba se tornando até um pouco de psicólogo deles, né? Porque eles vão lá para destrinchar toda a vida deles assim pra gente todos os dias, mas isso acaba dificultando a gente também tirar totalmente a parte presencial da prefeitura. Mas a gente já está conversando bastante para ver se a gente consegue levar essa versão nova do Colab lá para Mogi, né? Tentar abrir as portas para colocar lá, porque para a gente é essencial que a gente consiga ter uma única porta de entrada. Lá em Mogi nós temos, a última vez que eu fiz as contas, 6 tipos de sistemas diferentes. Isso acaba dificultando muito o trabalho da gente na nossa cidade, porque nós não temos, por exemplo, a ouvidoria da saúde. A gente trouxe tudo para dentro de uma ouvidoria só, para poder ter controle maior. Então nós temos a Andréia, que toma conta do ouvidor SUS, toma conta da ouvidoria da saúde, mas dentro da nossa ouvidoria e dentro do departamento que eu faço parte. Mas mesmo assim são totalmente diferentes os sistemas para serem navegados, né? Então, independente de tirar ou não, né, a parte de fora, eu acredito que esse avanço que o Colab vem trazendo em tornar uma única porta de entrada vai facilitar muito mais a vida de todo mundo, sabe? Então, espero que logo, logo o nosso prefeito leve para Mogi das Cruzes também. Pedro, o Thiago falou de facilitar a vida de todo mundo. E o quanto você acha que impacta na vida dos servidores, no dia a dia dos servidores, uma ferramenta que seja integradora e capaz de ligar todos os sistemas existentes, os sistemas legado, enfim? Para o servidor é ruim, pelo menos para o servidor mais antigo, né? A gente sempre fala que uma das grandes dificuldades que a gente tem na prefeitura é a questão de lidar com a mudança de cultura, né? Falando de sistema, a gente tem mais de 100 sistemas na prefeitura de Santo André, né? Se a gente pegar todas as áreas, acho que vocês também devem ser uma coisa mais ou menos nessa linha. Muito capilar, assim, né? Então, na verdade, agora sem brincadeira, a gente já tem, como eu falei, boa parte da prefeitura, fora alguns, a gente ainda tem processos físicos, né? Para algumas demandas específicas, a gente já trabalha com processo físico. Mas a gente tem, boa parte da prefeitura, quase todas as áreas estão digitalizadas, né? Então, para o cidadão, para o servidor, não é uma grande mudança de cultura. E a linha que a gente está tentando aderir, como eu comentei, é que a gente não quer mudar o fluxo de trabalho do servidor, né? O servidor que era da área de saúde, ele tem um sistema específico da área de saúde, ele continua utilizando o sistema dele. O pessoal da parte de aprovação de plantas, por exemplo, de controle urbano, que já tem um sistema que é implantado, que funciona, um bom case também que a gente tem de digitalização, que o pessoal chama Acto, a plataforma, também funciona super bem. A gente não quer muito mudar o fluxo de trabalho das pessoas que já tem um sistema específico. O que a gente quer é melhorar essa questão da entrada e da saída das demandas, né? Então, a gente espera que uma das vantagens, talvez, do projeto que a gente está discutindo com vocês, é que não vai ter uma grande mudança no fluxo de trabalho do pessoal, né? Fazendo integração, a demanda entra pelo canal do Colab, tramita no processo interno dele e sai pelo Colab. Então, uma das grandes vantagens que a gente enxerga é que não vai ter uma grande mudança no fluxo de trabalho das áreas, né? Então, não acho que vai ser um grande problema nesse ponto. Tem perguntas da plateia e
a gente não está conseguindo olhar no aplicativo, caso alguém tenha mandado pergunta no aplicativo, então a gente vai levar o microfone até quem tiver interesse de fazer a pergunta, levanta a mão que a gente leva o microfone até vocês. Alô? Estão me ouvindo? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Tá. O Pedro, eu mandei uma pergunta no aplicativo, o Pedro comentou agora em relação a essa mudança de perspectiva do próprio servidor, né? Porque eu vejo que existe muito esse desafio quando você leva essa mudança de uma ferramenta digital para um processo que era físico. Você tem ali pessoas que têm muita dificuldade de lidar e eu acredito que isso existe em todas as prefeituras, né? E aí o Pedro comentou um pouco como que eles lidam, essa questão de não trocar de uma área que já está fazendo de um jeito, né? Mas trazer essa facilidade para as outras áreas. Mas eu queria também saber isso das outras prefeituras. Se existe alguma estratégia de vocês para lidar com isso? Porque, querendo ou não, a gente sabe que as prefeituras de todos os, não sei se eu diria de todos o mundo, né? Mas eu acho que é uma tendência das prefeituras a digitalização, né? Então, não tem muito para onde fugir, eu acho. Alguns processos a gente não consegue fugir disso. Mas o momento de transição, eu acredito que seja muito desafiador. E aí eu queria saber como é que vocês, enquanto trabalham com esses serviços digitais, quais são os desafios que vocês mais enfrentam e como que vocês lidam com isso no dia a dia, né? Dessa resistência em mudar a chavinha, né? Mudar esse processo. Eu vou começar respondendo só para falar de um caso, por exemplo, em Santo André, lá, processo de licitação. O processo de licitação, né, o andamento do processo de licitação em Santo André é em processo físico ainda. O Renato, que é nosso diretor de atendimento cidadão, acaba acompanhando os processos aí, sabe bem, é físico ainda. A estratégia que a gente vai ter que adotar é mudar o diretor, entendeu? Porque se depender do diretor, ele falou, 2025 vocês fazem aqui, entendeu? A gente falou, beleza. Porque eles já não querem nem mudar a lei de licitações, né? Eles aproveitaram, fizeram um churrasco lá para comemorar quando saiu o decreto lá, esticando 8666 para MP, sei lá, até dezembro, fizeram um churrasco lá, mas não chamaram a gente, né? Então, eles não querem mudar nem a lei de licitações, né? Que há 2 anos que era para ter mudado, quanto mais deixar os processos eletrônicos. Mas eles estão num processo de mudança, né? Agora a gente vai ter que começar a fazer a gravação das licitações, estão de acordo, começamos pregando eletrônico, foi uma luta também, mas a questão da mudança de cultura para o pessoal que trabalha com o processo físico e para o digital é dificílimo, assim. O que a gente tenta fazer é envolver o pessoal desde o começo, assim, entendeu? Não chegar para eles e falar, a partir de amanhã você vai ter que aqui, vamos desenhar o fluxo e tal. É envolver a Ráfica do Colab que está aqui, está sofrendo com a gente de Santo André, ela sabe bem. Trazer o pessoal para a reunião, envolver, explicar, deixar eles opinarem, sugerirem, discutirem, desenharem e tal, porque se a gente tentar fazer uma coisa imposta, é pior, né? O negócio é eles participarem da concepção. Eles trazendo o projeto para junto de si, entenderem, acompanharem, opinarem, participarem, faz com que o negócio seja um pouco mais suave, vamos dizer assim, mas é uma luta. Como eu trouxe no slide, a gente fez um pré-lançamento, né, do aplicativo para a prefeitura. Então a gente pegou os nossos collabers, né, as pessoas que queriam trabalhar com o Colab, pedimos para baixar o aplicativo e nós não falamos logo de cara que o aplicativo já estava contratado e que já seria lançado, né? A gente primeiro falou para eles que a gente queria que eles testassem e nos dessem o feedback. Então, coitado do Matheus, sofreu muito no começo, porque o que tinha de demanda que ele tinha que cancelar para a gente, porque eram demandas feitas como teste, né, que eles estavam fazendo para poder tramitar, para entender e enxergar como que estava funcionando todo o serviço do Colab. Então, a gente primeiro fez esse pré-lançamento para eles. Quando a gente trouxe eles para perto e mostrou para eles o que era o produto em si, e deixou que eles opinassem, eles tomaram posse de como a pessoa que escolheu o novo aplicativo da prefeitura. Então foi bem bacana a forma de expandir, né, o aplicativo para outros servidores, porque eles se sentiram parte, né? Então, sentindo parte, foi muito mais fácil da gente fazer essa virada de chave. Mas mesmo assim teve o seu Zé, a Dona Maria, que ainda torceu o focinho, que ainda ficaram bravos, né, com essa mudança, e tem alguns que até deixaram de fazer parte da rede de ouvidorias porque não queriam sair do sistema antigo para entrar para o sistema novo. E também, só para finalizar, teve um balanço também com os secretários, né, porque
Antigamente tinha um número X de demandas e com uma solução de informática que se aproximava mais da população e era muito mais fácil e muito mais didático, a gente teve o triplicar de demandas a cada secretaria. Então a resistência maior, ela foi dos secretários e não do funcionário. Mas daí veio o prefeito, olhou para a cara do secretário e falou, agora é resolver. E agora está tudo em ordem, graças a Deus. Bom, os de processos, né, essa parte seria mais para ela responder na palestra dela mais tarde, porque a parte do processo não está conosco nesse momento. Mas, assim, óbvio que tem muita resistência. Estamos muito tempo nessa história, mas posso lembrar de algumas coisas, né? Bom, nessa conservação, por exemplo. Óbvio que aumentou, não aumentou muito, 3 vezes, aumentou 500 mil vezes a quantidade de coisas que chegam para lá, cada vez aumenta mais. As pessoas, em vez de só reclamarem na rua, para o amigo, dentro do carro, elas vão lá e postam alguma coisa sobre. Só que alguém falou disso no começo, foi o Pedro, foi o Thiago, mas é o que já existia de problema, né? O problema estava ali, ele não apareceu porque reclamaram. Estava lá e já incomodava e criava uma percepção negativa. Na verdade, a capacidade de trazer isso para perto e manejar essa demanda é positiva, não negativa. Nós temos uma série de casos, de percepções disso acontece. Dentro do governo, você vai pegar resistências também nesse sentido, né? Quer dizer, eu tinha uma programação para serviço XYZ. Aí a pressão da demanda da população via Colab faz balançando a cabeça que você consegue assim, vai fazer a programação mudar. Então o cara estava acostumado há 20 anos a fazer assim, bairro 1, bairro 2, bairro 3, só que não dá, tem muita reclamação de poda de árvore ou de falta de luz no bairro X, vai mudar a programação. Você vai incidir, e o cidadão gosta de saber o que é isso, verdade, diretamente sobre a programação e a demanda sobre pressão sobre os serviços mesmo. Eu acho que isso é central. E o app de campo, por exemplo, né, se a gente não é pai, é tio do app de campo, a gente é pai, né, Paulo? A gente botou o app de campo num contrato, num aditivo de contrato nosso há uns anos atrás. A Valéria, que é secretária hoje, participou disso, porque era uma necessidade, né, ter alguma coisa no campo que o cara pudesse comprovar que fez o serviço, responder na hora, fazer aquilo lá. Nós estamos implantando agora. Tinha uma série de dificuldades no Colab, conosco, de equipamento, mas está avançando para fazer. A Maria quer falar alguma coisa, vai falar aqui. Então, não tem como. Na próxima você fala. Mas o app de campo coloca isso. Agora, por exemplo, o app de campo me lembrou a Clean. A Clean, companhia de limpeza enorme, não vai para o app de campo ainda. Vai em breve. Mas tem 2 semanas que fiz uma reunião lá que aposentou o papel. O papel era o seguinte, o cara fazia você recebia uma demanda via Colab, e aí os setores só faziam, o distrito de limpeza só executava o serviço se imprimisse o Colab e mandasse para eles em papel. Aí eu fui reunião com a diretoria da Clean para explicar por que não precisava fazer aquilo. A papelização do serviço digital. Pior, na limpeza, na companhia de limpeza. Então é uma loucura. Né? E agora eu acho que inclusive avançou para mais do que isso, né? Para criar toda uma estrutura interna de demandas por dentro do Colab, enfim. Que também é bom que um negócio deu tão errado que pulou várias etapas, mas tem resistência. De quem era a resistência? De todo mundo. Do estamento, do dia a dia. Assim. Nosso tempo acabou, então agradeço a Paty pela pergunta, agradeço a vocês 3 por terem aceito o nosso convite, por fazerem parte desse painel, a todo mundo que nos ouviu, assistiu, muito obrigada, a minha equipe querida, que está aqui e que apoia vocês no dia a dia de vocês na implantação de serviços e colocar nosso time todo à disposição, porque acho que quando a gente pensa em colaboração não é só uma participação do cidadão com o governo, mas também de todo o ecossistema que está no entorno dos governos, né? Então, contem com a gente segue contando com vocês e bom evento para todo mundo. Boa tarde. Quarta-feira de manhã a gente vai lá. Tranquilo.